Olá, hoje nós somos Leandro e Vinícius e vamos falar sobre o conversor Flyback. Sobre o conteúdo, hoje no dia da apresentação de hoje vai ter as aplicações do Flyback, o que são conversores Flyback, as suas características, o funcionamento simples de suas equações e um exemplo de exercício, de dimensionamento. Começar aqui com aplicações. Os conversores Flyback podem ser utilizados em várias áreas, como por exemplo em aparelhos aeronáuticos, em dispositivos USB, como carregador de celular, em eletrodomésticos, como geladeira, computador, ar-condicionado, televisão, em rede de telecomunicações, na parte de indústria, em motores, em geradores, em bombas elétricas, entre outros. Os conversores Flyback, eles são fontes ou conversores que que podem passar a corrente alternada para a corrente contínua ou de corrente contínua para corrente contínua. Esses conversores têm uma arquitetura bem semelhante ao buckbuster, que é um conversor corrente contínua para corrente contínua. A única alteração é o uso do transformador no lugar do indutor. Aqui seria onde seria a semelhança do buckbuster, é que ele é a mesma construção. Aqui seria onde está o indutor ou o transformador. Características. Ele é um conversor a acumulação de energia. A saída dele é isolada da entrada. Ele permite ajustar a razão cíclica de operação através da relação de transformação. Ele também possibilita usar várias saídas. Ele pode operar tanto como elevador quanto um abaixador de tensão. E sua corrente na entrada e sua corrente na saída são descontínuas. Sobre o funcionamento agora. Eu vou mudar de software daqui. Bom, essa aqui é a tela que eu tenho. Aqui a gente tem uma tensão de entrada, um transformador, um diodo, um capacitor, uma tensão de saída, 2 terras, um transistor e um controle. Vamos primeiro analisar o que acontece no dreno desse transistor. Então, esse aqui vai ser o meu terra, e aqui vai ser a minha outra parte. O que acontece aqui vamos supor que nós tenhamos 400 volts aqui de entrada. Ele vai começar, deixa eu botar o gráfico aqui, esse é o gráfico que é gerado. O que acontece ele vai começar aqui, com 400, e depois de um tempo o nosso transistor ele vai saturar. Com o nosso transistor saturando, a gente vai ter uma corrente que vai fluir nesse sentido aqui, e o nosso transformador ele vai ser magnetizado. Então, aqui vai ter 400 volts, nosso transistor ele vai saturar, aqui vai ser 0 volts, e ele vai ter, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Isso aqui vai se manter por aqui, essa magnetização ocorre durante esse período aqui. A partir do momento que a tensão do dreno ela sobe, que a tensão do transistor ela corta, a nossa tensão do dreno sobe, e ela se iguala à do nosso transformador, ela volta para 400 aqui. E quando ela volta para 400, o que vai ocorrer é que a tensão que a gente criou no nosso transformador, ela vai ser devolvida para o circuito. Processo de desmagnetização. E a nossa tensão aqui é invertida. Então ela vai fluir nesse sentido aqui. Onde aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. O nosso negativo vai ser 400 volts, como está definido aqui, 400 volts. Aqui quando nosso transistor ele saturou, ele foi para 0 volts. E depois ele vai subir algo maior que 400 volts nesse processo de desmagnetização. Então, vamos para exemplo aqui, vamos colocar que ele subiu até 800 volts. E ele se manteve durante esse período, todo esse processo de desmagnetização, até que esse processo acabou. Quando ele acaba, o que acontece com ele são oscilações amortecidas, quando ele chega na faixa de 400 volts também. E ele fica oscilando até que o meu transistor ele sature de novo. E aí ele vai começar a repetir esse ciclo. Essa aqui é para a parte do dreno do transistor. Analisando agora a nossa parte do secundário aqui, deixa eu mudar aqui. Essa parte do secundário, que seria essa parte aqui. Nós vamos ter esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, que é basicamente o mesmo no nosso gráfico 1.
Se eu mudar aqui, é basicamente o mesmo, aqui já considerando que ele já está oscilando. E o que acontece aqui? A gente vai ter a nossa tensão aqui na parte do secundário, ela tem uma cara no gráfico igual do primário. Isso aqui não vai se alterar. Só que pode se alterar aqui é a questão de amplitude de um para o outro, por causa da minha relação de espiras aqui. Considerando aqui que seja um transformador ideal de 1 para 1, aqui também vai ser o mesmo valor do que a gente tinha aqui no nosso, quando a gente analisou essa parte aqui. Analisando agora essa questão, que seria essa, e a nossa Terra estaria aqui, do nosso zero, aqui e aqui, ele vai ser a mesma cara de que a gente pegar esse aqui e o nosso Terra ser aqui. Só que o nosso Terra é de 400 volts aqui. Então aqui, olha que é 400, agora vai ser 0 volts, porque o nosso Terra lê em 0 volts, ele começa em 0 volts. Aqui, como era 0, ele vai para menos 400 volts, e aqui ele sobe até 400 volts, que era 800 antes. Essa é o que o meu secundário vê. Vai de 0 a 400. O que acontece aqui é a mesma coisa, o meu transistor ele saturou, ele entrou em desmagnetização, e é aqui que o meu diodo ele vai atuar. O meu diodo ele vai conduzir energia durante todo esse percurso aqui. A partir do momento que a desmagnetização acaba, quem vai conduzir a minha energia vai ser o meu capacitor agora, porque ele ficou armazenando energia durante aqui, ele ficou carregando durante aqui. Então, ele vai levando essa tensão até o nosso próximo ponto de corte aqui, que aí vai desmagnetizar o circuito novamente, e aí o diodo ele vai começar a mandar a carga, aí a hora que ele acaba, o nosso capacitor faz isso. Daqui, o que gera quando o nosso sistema, quando o nosso transistor, ele vai saturar, é um oscilador presente no PWM, ele já vem interno. Ele tem uma frequência, essa frequência, cada vez que ele dá um pulso, o nosso transistor satura. E o que o nosso controle faz? Vou mostrar aqui um gráfico de consumo, para entender melhor o que o nosso controle faz. Aqui, consumo. Quando a gente tem, deixa eu diminuir um pouco o zoom, aqui, o oscilador está aqui, dá para ver que o oscilador, tanto em consumo alto, quanto médio, quanto baixo, ele não se altera. Nossa frequência não vai alterar o tempo de saturação, a frequência de saturação. O que vai alterar é o nosso tempo que a gente tem aqui. Então, quando a gente tem um consumo mais alto, nosso controlador ele manda mais tensão para que esse tempo aqui ele dure mais, ele vai fazer com que esse tempo aqui dure mais, esse tempo de magnetização dure mais, e a gente vai ter, por consequência, uma amplitude maior aqui. Amplitude maior aqui, a gente vai ter mais tensão. No caso médio também, a gente tem aqui, isso aqui é diferente aqui, essa amplitude. E no consumo baixo, a gente vai ter um tempo de saturação bem baixo, essa largura aqui vai ser bem baixa, o que vai me gerar uma amplitude baixa, uma tensão bem baixa. Então, o que o nosso controlador faz é atuar nessa largura de tempo on, nessa largura do tempo on, sem mexer nessa largura do PWM. Ele só altera essa largura aqui. É assim basicamente que um flyback funciona. Bom, como a gente viu, as fontes de flyback funcionam em duas etapas, como nós vimos anteriormente, em onde o primeiro elemento, onde o elemento de chaveamento está saturado, ligado, então onde estamos carregando o transformador, e onde há um aumento de corrente no primário do transformador, e o diodo está bloqueando a passagem, pois a gente tem um transformador virado ao secundário ao contrário.
Então, nesse processo, nesse momento, o capacitor que estava carregado está conduzindo, descarregando para a carga. O elemento de chaveamento. Quando o elemento de chaveamento está ligado, a corrente do primário pode ser determinada pela a tensão de entrada, vezes o tempo do controle ligado, o tempo que o chaveamento está ligado, sobre a indução do primário. A corrente do pico vai ser determinada pelo K, que é o coeficiente de controle, de quanto tempo vai ser ligado, qual é a porcentagem do processo em todo a taxa de amostragem. Quando é a segunda etapa, o elemento de chaveamento é desligado. É o processo em que a gente começa a carregar o capacitor, pois o diodo está conduzindo, pois quando houve aquela inversão em que o Vinícius explicou para a gente anteriormente, podemos, o diodo começa a conduzir, o capacitor está sendo carregado e a carga está recebendo a tensão de volta por causa da carga. Então, o que a gente vê aqui, em que a corrente de pico do secundário vai reduzindo durante esse processo, essa etapa, durante o processo de carregamento, onde estamos vendo a tensão no secundário positiva, e a tensão continua contínua nessa parte do processo. Bom, em que a gente pode determinar nessa parte a corrente secundária, ela é a relação entre o primário e o secundário, vezes a corrente do primário. E nessa corrente do primário, a do secundário, a gente pode também ver que a de pico é a vezes a do pico, e a do secundário é a de pico menos a tensão encontrada que desejamos, a tensão de saída do flyback, vezes o tempo de controle, vezes o tempo, sobre o indutor do secundário, indução do secundário, em que a potência de entrada pode ser determinada pela meio indução do primário, vezes a corrente do primário ao quadrado, a corrente de pico do primário ao quadrado, sobre o período. Ou seja, K vezes o Vs ao quadrado sobre 2π Lp, a indução do primário. E a potência pode ser encontrada pela a eficiência dele, a eficiência do conversor, vezes a potência de entrada. Isso ou seja, N vezes Vs K ao quadrado sobre 2π Lp. Só que a gente pode considerar que a potência de saída é igual à tensão desejada, que o flyback funcione, sobre a carga. E, então, seria isso aqui para cá, todas as cargas possíveis, porque o K se altera para determinada carga que a gente está utilizando. Da mesma forma, porque cargas que exigem uma corrente maior, faz com que o K aumente pelo processo. Então, para a gente determinar a V de entrada mínima e o K máximo, podem ser determinados dessa equação, em que o K máximo é igual ao V0 sobre o V de entrada mínima, raiz de 2FL, indução de entrada, sobre o rendimento, sobre a RL, carga de operação. A tensão máxima do elemento chaveador pode ser definida, a tensão em que a gente encontra na elevação mais alta aqui, pode ser definida pela a entrada, a tensão máxima de entrada, a de pico,
sobre os elementos, ou a relação ela espelha o V0. Então, é a relação de entrada mais vezes V0, a relação do transformador vezes V0. E a corrente máxima no coletor do elemento, a gente pode encontrar pela corrente, que é a corrente de pico. Bom, agora o exemplo. Esse exemplo foi retirado do livro Eletrônica de Potência, Dispositivos, Circuitos e Aplicações, do Rashid, da editora Pearson, essa é a 4ª edição. Esse circuito aqui que foi dado é o mesmo que foi apresentado logo no começo, e ele dá os seguintes dados para a gente. Ele dá que a tensão média de saída, V0, é igual a 24 volts, nossa carga resistiva é de 0,8 ohms, o nosso ciclo de trabalho K é igual a 50%, nossa frequência de chaveamento é de 1 kHz, e a nossa queda de tensão no transistor é de 1,2 volts e no diodo é de 0,7 volts. E a relação de espiras do transformador é 0,25, ou também você pode considerar que seja 4:1. Ele pede para determinar, primeiro, a nossa corrente média de entrada, dada por IS. A gente tem que a potência de entrada é igual a todas as somas das outras potências. Ou também que nossa potência de entrada é igual a nossa corrente de média de entrada vezes a nossa tensão média de entrada. E eu somos todas as potências, a gente não tem esses aqui, então a gente vai somar todas as potências, que seria a potência de saída, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, que é V0 vezes I0, a gente pode definir como potência de saída. A gente tem também I0 vezes VD, que é nessa parte a potência para o diodo, e vezes a corrente, e essa parte aqui do nosso transistor, que é a tensão que cai no transistor, vezes a nossa corrente média do transistor. A gente tem que a corrente média do transistor e a corrente média de entrada, ela é a mesma aqui nesse caso. Então, a gente pode substituir uma pela outra, vendo aqui, e nós chegamos a isso. Nossa corrente média de entrada é igual à nossa corrente média de entrada vezes a nossa tensão média de entrada menos a nossa tensão de queda no transistor, ela vai ser igual à nossa tensão de queda no diodo vezes a corrente de saída mais a nossa potência de saída. A gente já tem as nossas quedas de tensão, VT e VD. Nosso VD é 0,7, nosso VT é 1,2 volts. Substituindo aqui. Agora nós precisamos achar as variáveis que a gente não conhece. Vamos começar com a potência de saída. A gente já tem os dados da resistência e da tensão média de saída. Portanto, aplicando ON, nós temos que a corrente média de saída pode ser VO dividido por R. Vai dar 30 amperes. A gente pode substituir na equação. E agora nós podemos ir até a nossa potência de saída. A potência de saída, PO, a gente pode achar por a tensão de saída vezes a corrente de saída. A gente tem esses dois, basta calcular e chegamos a 720 watts. Substituindo, agora falta a gente achar VS, e VS a gente pode achar fazendo a tensão média no primário, mais a queda de tensão no nosso transistor, multiplicados por 1 menos o nosso ciclo de trabalho, dividido pelo ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho a gente tem que é 50%, então é 0,5, e a nossa queda de tensão no transistor também a gente tem, que é 1,2 volts. Basta substituir, nós temos que nossa tensão média de entrada vai ser a nossa tensão média no primário, mais 1,2. Olhando aqui, para a gente achar a nossa tensão média no primário, a gente precisa ver a nossa tensão média no secundário. E a tensão que chega aqui, ela vai ser igual a VO mais a tensão no meu D1. Então, tudo que pega a coisa aqui, D1, meu R1, aqui está em paralelo. Então, eu tenho aqui o meu V2, que é o meu V secundário, a minha tensão no secundário, ela vai ser a minha tensão de saída, que é o VO, mais a queda de tensão aqui no meu diodo. A gente tem esses dois valores, e é 24,7 volts. A nossa tensão do primário é a nossa tensão do secundário, dividido pelo número de espiras, e pela relação de espiras, que é 0,25. Os dois dados, basta calcular e substituir na nossa tensão média de entrada.
Substituindo, nós estamos com a tensão média de entrada da 100 volts. Agora, substituindo na equação de corrente média, nós temos todos os valores, basta calcular e chegamos a 7,5 amperes. Agora, a B pede para a gente calcular a eficiência, é dado por M, que ela é a nossa potência de saída dividida pela potência de entrada. Nossa potência de saída a gente calculou, chegou em 720 watts. A gente precisa dividir pela potência de entrada. A potência de entrada nada mais é do que a tensão média de entrada vezes a corrente média de entrada. Nós calculamos esses dois valores na A, basta substituir e chegamos em 96% de eficiência. Assim, pede para a gente calcular a corrente média do transistor que é dado por IM. A gente viu que M é igual à nossa corrente média de entrada. Então, basta substituir o valor também, 7,5 amperes. Na D, pede para a gente calcular a corrente de pico do transistor, que é a IP. A corrente de pico é dada por 2 vezes a nossa corrente de média do transistor, dividido pelo nosso ciclo de trabalho. A gente tem tanto a corrente média do transistor como no ciclo de trabalho, basta calcular e achamos que nossa corrente de pico do transistor é dada por 30 amperes. Aí ele pede a corrente RMS do transistor. Para achar nossa corrente RMS do transistor, a gente precisa fazer o ciclo de trabalho dividido por 3, isso em uma raiz quadrada, e multiplicar pela nossa corrente de pico. A gente tem todos esses valores, basta substituir e achamos 12,25 amperes. A F pede a tensão do circuito aberto do transistor, que é o VOC. VOC vai ser a nossa tensão média de entrada, mais a nossa tensão média no primário. A gente tem esses dois dados, basta inserir, fazer a equação e chegar em 198,8 volts. E AG pede o indutor de magnetização do primário LP. Esse indutor pode ser dado pela nossa corrente média de entrada, multiplicado pelo nosso ciclo de trabalho, e esse ciclo de trabalho dividido pela frequência, multiplicada pela nossa corrente de pico. A gente tem todos esses valores, basta substituir e realizar a equação. Nós vamos chegar que o nosso indutor de magnetização do primário vai ser de 1,667 mHz. Isso é tudo que o exercício pede. Assim nós acabamos de apresentar todos os tópicos. Essas foram as referências utilizadas. Por favor, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, de se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, basta fazer aí embaixo. Obrigado pela atenção.